mais, mas isso se deu porque ele está muito empolgado de vestir a camisa do Flamengo. E ele não teve no último ano a empolgação de vestir a camisa do Santos. Não sou eu quem está dizendo. Foi o Marinho quem disse com todas as letras numa entrevista específica em que ele falava, pô, todo mundo vai embora, só eu fico, o time não vai brigar por título e eu fico aqui e o tempo vai passando. Ele falou isso, né, com outras palavras, mas ele falou isso. Então, acho que essa mudança de ambiente, a gente pôde perceber na primeira meia hora do jogo hoje, que vai mudar muito o estímulo do Marinho em relação à temporada. E Zupac estava pensando aqui... Oi, Birner, desculpe, pois não, pode falar, Birner. Não, pode tocar pro Zupac e depois eu completo. Então, você já cola no Zupac aí, porque eu ia colocar a seguinte questão, né? A gente fala, né? O futebol brasileiro com esse calendário maluco, né? Não tem essa história como na Europa de titulares. Como é que vocês ficam discutindo de titulares? Mas este meio e ataque do Flamengo tem gente à beça e o Marinho querendo ser o, entre aspas, titular do time, né, Zupac? Sem dúvida, e eu achei muito interessante o que o Paulo Souza falou sobre a velocidade do Marinho, e no Santos ele foi espetacular, né, em boa parte da sua passagem pelo Santos, não em toda, mas ainda assim, como o Marinho é um cara muito ativo no jogo, ele quer estar sempre com a bola, ele quer sempre fazer acontecer, muitas vezes ele é fominha, muitas vezes ele é individualista, muitas vezes ele corre mais do que a bola, isso no Santos, que precisava muito do Marinho, tem uma conotação, isso no Flamengo, onde existe a concorrência maior, onde a distribuição dos holofotes ela é mais coletiva, tem outro papel, né? Então achei interessante Paulo Souza falar sobre a questão da velocidade, ele entender que o jogo às vezes tem outro ritmo que não é exatamente o dele, saber dosar, mas foi uma boa estreia. Sobre essa questão da concorrência, esse para mim foi o grande legado do jogo de hoje, né? Porque o experimento não, mas a utilização dos três zagueiros como ele gosta foi interessante, mas não dá para ter muitas convicções no jogo de hoje, porque muitos jogadores estavam fora, outros vieram no segundo tempo, e o Flamengo permite muitas e muitas possibilidades para montar o time. Mas uma coisa ficou claro para mim, pelo menos nesse primeiro momento, que se a ideia for usar de fato o Gabriel e o Pedro juntos, como muita gente pede há muito tempo, e como o próprio Paulo Souza deu a entender que poderia utilizar, o papel do Everton Ribeiro nesse time muda, porque com Gabriel e Pedro juntos e com o Bruno Henrique que vai jogar, com esse trio de ataque, estou até deixando o Marinho um pouco de lado no momento, ou o Everton Ribeiro vira o ala que ele virou hoje, e o Everton não jogava de ala há 15 anos, desde 2007, quando ele foi rebaixado com o Corinthians, ainda recém-promovido do time sub-20, ou ele vai perder espaço, né? E eu achei interessante, juntando com o que o André falou, se por um acaso, e até acho que sim, o Paulo Souza pensa em usar o Felipe Luiz como um zagueiro pela esquerda, com o Davi centralizado e o Rodrigo pela direita, há um espaço para o Everton Ribeiro jogar em algum momento como ala, como ele jogou hoje por 30 minutos. E aí comporta